Fala galera, beleza? Então esse é o primeiro vídeo aí da listinha de radiciação. Hoje a gente vai ver a definição, alguns exemplos e algumas consequências aí da própria definição. Depois da vinheta. Então, pessoal, na verdade, a radiciação nada mais é do que a operação inversa da potenciação, que a gente viu na lista anterior. Inclusive, na própria definição de radiciação, já fica definido dessa maneira aqui. A raiz. Primeiro eu vou ensinar como se lê isso, tá, gente? A raiz enésima de B é igual a A, C e somente C, A elevado a N é igual a B. Ou seja, essa é a própria definição de potenciação que a gente trabalhou aí na lista anterior. Agora vamos à nomenclatura aqui, né? Esse N é o que a gente chama de índice da raiz, ok? O B é o radicando, tá? Esse símbolo aqui, ó, da raiz, a gente chama de radical. Radical. Né? Aí vai aquele aluno engraçadinho e pergunta se ele anda de skate. Não é o caso, né, gente? Que beleza. E o A, que é o resultado, é o que a gente chama de raiz. Beleza? Agora, gente, algumas condições aqui de existência, tá? Por enquanto, a gente vai trabalhar com esse A positivo, para garantir que a raiz vai existir. Então, o que está escrito aqui também? Para o pessoal que tem uma certa dificuldade para ler. Vamos colocar toda a nomenclatura aqui, ó. Isso daqui é C e somente C, tá? Essa flechinha aqui para os dois lados. Aqui, A pertence aos reais. Professor, isso daqui é reais positivos? Na verdade, não, tá? Isso daqui são os reais não negativos. Como assim, professor? Qual é a diferença? Porque se fossem reais positivos, começaria a contar com números maiores que zero, mas o zero está incluso nesse conjunto aqui. Como assim, professor? O zero ele não é positivo? Na verdade, não. O zero ele é o elemento neutro aí, né? Da adição. Mais zero ou menos zero não faz diferença nenhuma. E o N pertence aos naturais não negativos e diferentes de zero. Tá? Então, para você que não lembra o que é o conjunto dos naturais, é aquele conjunto que contém os números que servem para contar. Né? Então, começa ali no zero, que não representa quantidade nenhuma. 1, 2, 3, 4, beleza? Então, nesse caso, está excluindo zero. Tá? Então, o N ele tem que ser, na verdade, maior ou igual a 1. Ok? É natural. Pessoal, se a definição não ficou bem clara, ficou meio boiando aí ainda, vamos aí ver alguns exemplos que vai deixar bem mais simples o que eu acabei de falar. Outra coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte. Quando não aparece o índice aqui no radical, não aparece nada, esse índice é 2. Ou seja, eu tenho uma raiz quadrada. Tá? Então aqui, a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Quando eu tenho uma raiz quadrada, eu quero um número que é ao quadrado, ou seja, que vezes ele mesmo, vai dar esse resultado. Né? Então já está aqui a justificativa. Porque 3 ao quadrado é o 9 que está aqui dentro. Seguindo exatamente o que está aqui na definição. Raiz cúbica de 8. Opa, agora eu quero um número que elevado ao cubo vai dar 8. Que número é esse? É o 2. Né? Então a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 ao cubo é 8. Raiz sétima de 0 é 0. Né? Por quê? Porque 0 na sétima é o próprio 0. Tá? Raiz sexta de 1. A raiz
enésima, pode ser qualquer n de 1, sempre vai ser 1, né, gente? Porque 1 elevado a qualquer coisa sempre vai dar 1. No caso, raiz sexta também, né? Porque 1 na sexta, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, continua dando 1. Agora, um bem interessante aí lembrar, uma raiz que talvez tu nunca tenha escutado falar, ou nem sabia que trabalhava-se com ela, né? Que é a raiz primeira. Ela existe sim, né? E a gente vai usar aí o fato de a gente ter acabado de ver a definição. Então, sei lá, vamos pegar a raiz primeira de 5. Tá? Quanto que vai dar isso daqui? É o próprio 5. Tá? Então, a raiz primeira de qualquer número é o próprio número. Por quê? Obviamente, porque nesse caso, 5 na 1, que é o índice da raiz, é o próprio 5, que é o que está aqui na nossa definição. Pessoal, então, só para fixar bem aqui essa parte de raiz quadrada e raiz cúbica, vou colocar um memezinho aqui do lado. Estão vendo aqui, ó? Tá? Mas, é claro que isso daqui não é exatamente um quadrado, tá mais para um retângulo ali, né? Claro que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E aquele cubo ali também não é bem um cubo, parece mais um paralelepípedo qualquer ali. Mas também esse é um assunto para outra lista, que é de geometria. Então agora, para finalizar esse vídeo, vamos para algumas observações aí que decorrem imediatamente da definição. Pessoal, então vamos lá. Para finalizar, duas observações importantes, tá? A primeira é o seguinte. Se você enxergar que esse teu radicando, que é o cara que está dentro aqui do radical, né? Que é o nosso b lá na definição, é da forma a na n, ou seja, se você enxergar que ele é um número elevado à enésima potência, sendo que o n é o índice dessa raiz, tá? Acabou a brincadeira. A tua raiz é o próprio a. A gente já vai ver alguns exemplos ali para ficar mais claro isso. E a segunda observação é que o pessoal acaba confundindo quando aprende lá a equação do segundo grau e aprende que na equação do segundo grau pode ter duas soluções, né? Que é a solução negativa e a positiva. Aí quando vai calcular só a raiz de um número, acaba colocando as duas. Está errado. A raiz quadrada de 36, por exemplo, é 6 e acabou. E não menos ou mais 6, tá? Porém, se você já tiver esses sinais na frente do radical, aí sim, esses sinais vão permanecer e você vai ter as duas soluções. A gente vai ver o exemplo ali também. Então, aqui os exemplos. Primeiro, raiz cúbica de 27. Você enxergou que o 27 é 3 ao cubo? Note que o índice da raiz e o expoente aqui da nossa potência é igual, acabou. Era isso, justamente isso que a gente queria. Um número que é o cubo dava 27. Você enxergou que é o 3, acabou, tá? Mesma coisa, a raiz quarta é de 16. Você enxerga que o 16 é 2 na quarta, né? Era isso que a gente queria. Então, a raiz quarta de 16 é o próprio 2, tá? Então, essa primeira observação aqui, ó, decorre imediatamente da definição. E a segunda é só aí uma questão para você não confundir a raiz com o resultado de uma equação quadrática, tá? Por exemplo, se eu quero um x que ao quadrado vai dar 36, aí sim eu tenho dois casos. Por quê? Porque qualquer número ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo, mesmo que ele seja negativo, o resultado vai dar positivo. Então, por isso que você tem que incluir o menos raiz de 36 também na solução, ok? Nesse caso, então, eu quero um número que ao quadrado vai dar 36, isso pode ser menos raiz de 36 ou mais raiz de 36, que aí sim fica esse sinal, né? Menos 6 ou mais 6, e a solução dessa equação vai ficar conjunto de solução, se for escrever aqui, né? Ficaria menos 6 e o 6. Ok? Então são duas soluções diferentes. Por quê? Menos 6 ao quadrado. Né? Se eu coloco menos 6 no lugar do x. Menos 6 vezes menos 6, 36. 6 ao quadrado. 6 vezes 6 também é 36. Então as duas soluções servem e é por isso que aparece nesse caso, tá? O sinal aqui, menos ou mais na frente do radical.
tá? Mas não é por causa do radical. Então, só para deixar claro aí essa diferença. Beleza? Então, lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve ali, não custa nada, tá? É rapidinho e até o próximo vídeo.